E nós estamos aqui no estúdio falando sobre a revisão do INSS para beneficiários que recebem por algum tipo de invalidez. E quem está tirando as nossas dúvidas, não só sobre esse assunto, mas todos os assuntos a respeito da Previdência, é o advogado Henrique Dantas. A gente está tirando dúvida, então manda a sua mensagem para o 3201-7720. E eu já começo com uma dúvida aqui de um telespectador, Wesley Mesquita. Ele está dizendo para a gente, doutor, que ele recebe o auxílio acidente, né? Que ele deve ter se envolvido em algum acidente de trânsito e recebe aquele auxílio. Ele quer saber se ele pode se aposentar, se esse auxílio pode dar condição para que ele se aposente. Excelente pergunta. Sim, ele pode se aposentar. São benefícios diferentes. O benefício de auxílio acidente, ele é um benefício devido ao segurado, que pagava o INSS ou trabalhava de carteira assinada, que sofre algum tipo de acidente, seja de trabalho ou não, e que ele tem uma redução na sua capacidade de trabalho. Ou seja, ele trabalhava de uma forma e agora ele teve uma redução na sua capacidade, ele não consegue fazer exatamente as mesmas funções, todavia ele ainda consegue trabalhar em outras funções, readaptado, enfim, com alguns ajustes. Nesse caso, ele recebe uma forma de indenização do INSS no valor de metade do que seria o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e ele vai então recebendo esse benefício como uma indenização até que ele se aposente. E essa aposentadoria dele pode vir por idade, por tempo de contribuição, né, que nós chamamos de programada, mas pode vir no meio do caminho por uma situação de saúde, que ele se torne totalmente incapaz de exercer aquela função. Ou seja, no outro benefício, o auxílio-acidente, ele teria uma redução. Mas agora, na invalidez, né, por exemplo, ele teria uma total incapacidade. Ou seja, se esse diagnóstico que ele tem tiver um agravamento que o impeça de exercer a atividade profissional, aí ele substitui um benefício pelo outro, passaria a receber uma aposentadoria por invalidez, né, que hoje nós chamamos de benefício por incapacidade permanente. E esse benefício, então, ele tem um valor maior, porém, eles não são pagos de forma cumulativa, ele vai ter que optar, então, por um benefício ou pelo outro. Tem aqui uma dúvida que tem a ver também com essa situação do telespectador, é o Luiz. Ele disse que entrou com processo no INSS para aposentadoria por invalidez, porque ele tem vários problemas na coluna. Ele mandou um áudio aqui relatando todos os problemas, né, que o impedem de trabalhar, ele é autônomo. Só que aí ele passou por perícia, conseguiu receber o benefício durante um ano e depois foi cortado. E ninguém consegue explicar para ele por que foi cortado, o que ele precisa ser feito. E ele quer saber se o senhor tem uma resposta para a situação dele, doutor Henrique. Então, cada caso individualmente vai ter uma solução. Não dá para a gente saber o que o INSS pensou e aplicou no caso dele, mas dá para a gente tirar algumas conclusões. Por exemplo, a conclusão de que ele estava recebendo por um ano significa que o INSS possivelmente tinha uma data limite já do pagamento desde o início. E aí ele poderia optar pela prorrogação ou não. Se ele fez a prorrogação, então tem uma decisão de que o INSS entendeu, naquele caso, que não seria devida a prorrogação. Nesse caso, ele discordando da conclusão que o INSS deu, ele poderia ingressar com um processo judicial, uma ação contra a decisão do INSS, e aí ele seria submetido a uma reavaliação médica por um outro médico, que não um médico do INSS, um médico perito federal, que seria isento, para poder dizer quem está com a razão, se é o médico dele, que diz que ele está de fato incapacitado, ou se seria a razão do médico do INSS. Essa é uma alternativa. Existem outras várias possíveis, mas de fato, se ele está sem receber o benefício todo esse tempo e ainda sente lesado numa situação que ele não consegue reingressar no mercado de trabalho, ele tem direito de pedir o benefício. Muito importante observar se ele tem as contribuições, se nesse período de um ano ele ficou sem pagar ou não. O melhor caso é procurar, de fato, um advogado especialista na área previdenciária. No caso daquelas pessoas que são autônomas, né, que exercem atividades de muito esforço e que acabam precisando ter que se aposentar pelo chamado LOAS, né, que é aquele auxílio ali que pode auxiliar essas pessoas. Existe alguma previsão que possa amparar esses trabalhadores autônomos? No caso, tá perto da idade dos 65 anos, que poderia acessar o LOAS, né, de acordo com o entendimento do INSS, mas aí ele tem uma lesão grave como essa do seu Luiz na coluna. Existe uma possibilidade de antecipar dele ser beneficiado pelo Instituto? Existe essa possibilidade. O benefício de prestação continuada, chamado de LOAS, né, que é a sigla da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS ele pode ser pago em duas modalidades, Liz. A primeira modalidade é por idade. Você bem disse, 65 anos de idade para o homem e para a mulher. A segunda possibilidade de pagamento desse benefício é para quem não tem a idade completa de 65 anos, mas tem uma deficiência de longa duração que impeça ela de exercer o trabalho remunerado, para que ela possa prover o sustento pelo próprio trabalho. É isso que a lei fala, que
primazia, ou seja, a preferência é de que cada um de nós, pelo nosso trabalho, a gente consiga prover o sustento. Quando o motivo de saúde nos afeta, a gente tem direito a um respaldo da Previdência. Então, nesse caso, o trabalhador informal que não contribui para o INSS e também não faz as contribuições por conta própria, ele, se enquadrado como um segurado de baixa renda, e aí esse é o grande diferencial do LOAS para os benefícios previdenciários, porque aqui estamos falando de um benefício assistencial. Ele tem um requisito a mais. Qual é o requisito? A questão da baixa renda dele e do grupo familiar dele, que tem que ser de até meio salário mínimo por pessoa. Então é bom buscar orientação. Tem uma perguntinha aqui do Benedito Barbosa Neri. Ele diz que passou por uma perícia judicial no dia 25 de maio desse ano e ele quer saber se existe um prazo limite para poder dar uma resposta, para saber se ele vai poder aposentar ou não. Excelente pergunta, porque o Benedito está numa lista de espera com outros 1 milhão de brasileiros que esperam resultado de perícia hoje no Brasil. Tem uma reportagem que saiu agora, essa semana, dizendo que o INSS, inclusive, está com um processo seletivo para contratar mais 1.700 novos peritos, porque hoje o maior gargalo, o maior ponto de problemas dentro da Previdência chama-se perícia médica previdenciária. Você consegue agendar a perícia, muitas vezes, mas você não consegue ter o resultado da perícia no tempo hábil, né? Essas estatísticas mostram, Liz, que de cada 10 pessoas que fazem perícia no INSS, mais do que 8 esperam por 45 dias ou mais para ter uma resposta. Para ter um não, ele precisa aguardar todo esse tempo. Então, o governo sabe que tem esse grande desafio, não é um problema de hoje, é um problema que a gente já traz, é uma herança desse grande número de processos, mas o Estado tem que, de fato, buscar soluções e talvez pela contratação de mais médicos, né, para poder fazer essas avaliações e entregar as respostas sejam mais rápidos. Mas você me perguntou se tem um prazo. Olha, essa questão do prazo é recomendado que tenha, né, um prazo dentro do sistema, mas assim, de fato, o INSS não consegue entregar essa resposta dentro do prazo que seria, por exemplo, de 10 dias. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Já fica aqui o convite para voltar mais vezes, para atender os nossos telespectadores. Muito obrigada, doutor Henrique. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia. E uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.